A Quinta Jurídica, o projeto jurídico mais longevo do Rio Grande do Norte, está de cara nova. Adaptada ao novo momento, o evento está acontecendo em formato completamente virtual, transmitido a partir do canal do YouTube próprio da Quinta Jurídica. Mensalmente, são apresentadas as principais temáticas envolvendo o direito e o contexto da sociedade. E o melhor, você acompanha o debate e ainda tem a oportunidade de fazer uma ação social. A cada edição da Quinta Jurídica, uma instituição filantrópica é escolhida para receber doações feitas pelos participantes. As inscrições são gratuitas. Acesse o www.jfrn.jus.br/Quinta Jurídica e faça sua inscrição. Esteja atento também nas nossas redes sociais para se informar sobre as principais edições da Quinta Jurídica. Boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa Quinta Jurídica, a edição 156. Hoje teremos aqui a nossa ilustre convidada, a doutora Ana Paula Nunes. Doutora Ana Paula é juíza de Direito do TJRN, é especialista em Ciências Humanas, Sociologia, História e Filosofia pela PUC, é membro do Comitê de Inclusão, Equidade e Diversidade do TJRN, é coordenadora do Laboratório de Inovação do TRE, Alzira Inova, e atua em vários outros aspectos, né, no TJ. Doutora Ana Paula, aí ela é bem cheia de atribuições e agora está nos presenteando com o tema, né, do estudo da linguagem simples, tem trabalhado muito no tema, inclusive vai ser tema do mestrado dela, e a gente queria agradecer, doutora Ana Paula, pela presença aqui, por estar na Quinta Jurídica, por ter aceitado o nosso convite. Queria pedir desculpas pelo nosso atraso. Hoje tivemos um pontual atraso aqui em razão do não funcionamento do Zoom, mas já vamos dar continuidade. E a instituição beneficiária de hoje é a ONG RN Invisível, cujos dados do Pix estão no card. Então, como vocês já sabem, a Quinta Jurídica, além desse viés pedagógico, ele também tem um viés assistencial. Mensalmente, nas nossas edições, nós elegemos uma instituição e caso os participantes tenham condições e queiram fazer alguma doação em favor dessa instituição, a instituição beneficiada e os dados estão no nosso folder. Então, para não me alongar, dando boas-vindas à doutora Ana Paula e àqueles que nos assistem, tanto pelo Zoom quanto pelo YouTube, eu vou passar a palavra. Seja bem-vinda. Está desligado o áudio. Boa noite, doutora Monique, obrigada pelas palavras. Eu gostaria de primeiro me autodescrever. Eu sou uma mulher jovem, de pele branca, tenho cabelos médios na altura dos ombros, cabelos castanhos, olhos castanhos. Estou com um vestido branco e um terno verde claro, e ao fundo tem uma parede branca, e estou sentada. Eu sou, como a doutora Monique disse, né, eu sou do Laboratório de Inovação do TRRN e já venho desenvolvendo alguns trabalhos de linguagem simples na temática, e por isso gostaria de agradecer o convite, né, é um prazer estar aqui na Quinta Jurídica, é um evento que já por anos tem trazido vários conhecimentos, né, na área do direito. Quando eu era estudante da UFRN, sentia prazer em concorrer, né, às entradas na Quinta Jurídica na sede da JFRN, então para mim realmente é um grande prazer estar hoje aqui, tentar falar um pouquinho para os senhores, para as senhoras, sobre a linguagem simples, né? Um tema que está bem em voga, né? Um tema que tem se falado bastante. E esse tema tem trazido muita atenção em razão da sua relação com acesso à justiça, né? Quando se fala de linguagem simples, se fala de acesso à justiça. Qual seria esse acesso à justiça, né? Muito se fala das pessoas poderem chegar até o judiciário, entrarem com suas ações, se fala em gratuidade judiciária, se fala em assistência judiciária por meio da Defensoria Pública, por meio do Ministério Público, mas será que realmente o acesso ao judiciário só envolve a parte chegar até o judiciário, a parte obter uma decisão do Poder Judiciário, uma sentença? Ou também será que esse acesso ao judiciário, acesso à justiça, também significa que elas consigam entender as decisões que são proferidas,
né? Se nós imaginarmos o Poder Judiciário, nós proferimos decisões, sentenças para advogados, né? E esses advogados, na maioria das vezes, transmitem para as partes as nossas decisões, excetuando os juizados, né, onde as partes entram, podem entrar sem advogado, mas na maioria das vezes são advogados que entram com as ações. Mas quem é o destinatário final dessas decisões, dessas sentenças? Não são as partes? E na maioria das vezes, essas partes, na grande maioria das vezes, não são pessoas formadas em direito, elas não têm conhecimento. Então, será que o acesso à justiça realmente efetivo, amplo, não significa que essas partes tenham o direito de entender as decisões judiciais? Né? Então, essa é a questão que é trazida na temática do acesso à justiça, né? Com a Constituição de 1988, consagrou-se mais ainda o acesso à justiça e se pergunta, né? Se esse acesso também incluiria esse direito das partes entenderem as decisões. A abordagem, né, sobre a linguagem simples no Poder Judiciário ganhou grande destaque agora na gestão do ministro Barroso. Ele colocou como um dos pilares da sua gestão, né, o uso da linguagem simples pelo Poder Judiciário, e é um tema que ainda não tem sido tão estudado dentro dos tribunais, né? Pesquisando, como a doutora Monique falou, eu vou fazer o mestrado, meu tema do projeto de mestrado tem a ver com a linguagem simples, e estudando para o projeto, eu senti dificuldade em achar materiais sobre isso, sobre a linguagem simples no Poder Judiciário. Um interessante estudo que eu achei é de uma pesquisadora chamada Esté Mota. A Esté, o que foi que ela fez? Ela pegou sentenças dos juizados especiais do TJ do Rio Grande do Sul e ela fez uma comparação com 4 jornais populares para verificar a questão da linguagem. E o que é que ela notou? Que os juizados especiais, que foram feitos com base na informalidade, tinham uma linguagem que divergia muito da linguagem das pessoas a quem eram direcionadas as decisões e as sentenças. Então, a conclusão que a Esté chegou é justamente a conclusão que nós temos hoje, que o Poder Judiciário precisa simplificar sua comunicação, precisa simplificar suas decisões e suas sentenças, né? Então, é muito interessante que essa temática surja hoje e que realmente demonstre essa necessidade, né? Demonstra a necessidade que o Poder Judiciário precisa realmente rever suas decisões, o alcance dessas decisões. Mas como é feita a comunicação, né? A comunicação ela é feita, segundo tem um doutrinador chamado William Croft, que ele fala que a comunicação é entre o emissor da mensagem e o destinatário da mensagem. Então, necessariamente tem que ter a participação desses dois vetores. Mas os senhores imaginem, as senhoras imaginem que no Poder Judiciário temos diversos ramos, diversos emissores de decisões e de sentença e diversos destinatários. Então, a simplificação da linguagem no Poder Judiciário realmente é um grande desafio, justamente em razão dessa grande quantidade de diversidade, níveis de escolaridades, conhecimento, técnica. Então, realmente é um desafio grande para o Poder Judiciário essa simplificação. Em razão da linguagem, o direito acaba sendo distante da sociedade, né? Então, há esse obstáculo da comunicação em razão dos diversos níveis de escolaridade entre os emissores e os destinatários da norma jurídica, e também existem outros obstáculos para a simplificação da linguagem. Por exemplo, a cultura elitista, a cultura segregacionista, conservadora, né? O próprio status, né? Existem aqueles que defendem uma linguagem rebuscada, uma linguagem complexa, que defendem o juridiquês, e esses entraves, na verdade, eles apenas distanciam o Poder Judiciário da população. Imagine que os prédios, né, os grandes edifícios do Poder Judiciário, as vestimentas, né, as togas, elas representam um grande distanciamento da sociedade com o Poder Judiciário, e a linguagem não difere disso, né? A linguagem também é utilizada para distanciar a sociedade do Poder Judiciário. Como se sabe, o direito, ele se materializa por meio da linguagem, né? Seja a linguagem oral, como seja a linguagem escrita. É uma ciência que se manifesta pela palavra. E em razão disso, né, quando surgiu o direito, foi feita a linguagem jurídica, porque temos termos técnicos próprios do direito. Mas, apesar de ser defendida que a linguagem jurídica seja clara, seja objetiva e seja compreensível, o que nós vemos hoje é o contrário, né? Nós vemos uma linguagem muito rebuscada, muito burocrática, com muito juridiquês, e isso é chamado de desvio da linguagem. Esse desvio, esse rebuscamento, né, que faz com que o objetivo da comunicação, que seria as pessoas entenderem a mensagem que é transmitida, ele não é alcançado. A mensagem que nós queremos transmitir por meio das nossas decisões, nossas sentenças, não são alcançadas, porque não são compreensíveis, né? Então, existem muitos termos que são utilizados, né, que poderiam ser abolidos.
Ah, doutora, então quer dizer que usar juridiquês, usar rebuscamento é errado? Não, não é errado. Apenas torna o direito incompreensível, né? E eu acho que esse não é o objetivo atual do Poder Judiciário. O objetivo atual do Poder Judiciário é se tornar compreensível, né? Então, por isso que está se defendendo tanto essa simplificação, né? Não é tornar o direito simplista, né, simplório, mas sim torná-lo compreensível a todos. Então, buscar a clareza, a objetividade e justamente eliminar essa linguagem rebuscada, esse juridiquês, né, evitar esse uso. Há uma frase bem interessante do Marcelo Costa que ele diz que o culto à forma e ao estilo afastaram a humanidade que deu origem à ciência jurídica, né? Então, esse status do Poder Judiciário, do direito, acaba afastando realmente o sentido das ciências jurídicas, né? Do sentido de terem surgido as ciências jurídicas. Mas então, quando a gente fala em linguagem jurídica, o Barroso tem vários vídeos agora com palavras que são consideradas complexas, né? Vários memes, né? Vários vídeos sobre o assunto da linguagem jurídica, mas o que a gente observa é que há ainda uma dúvida sobre o que realmente é linguagem jurídica, o que é linguagem simples, né? Será que é a mera troca de uma palavra difícil por uma palavra fácil? Né? Será que é apenas fazer essa troca? Falando desse jeito, parece ser muito fácil, né? Simplificar. Apenas você pegar um dicionário e trocar uma palavra que é rebuscada, uma palavra que é menos compreensível, menos conhecida, e transformá-la numa palavra mais clara, mais compreensível. Na verdade, a linguagem simples vai bem mais que isso, né? A linguagem simples é aquela que o leitor, que o destinatário ou a destinatária da mensagem, ela consegue ver a mensagem, a informação que ela procura, ela consegue entender aquela informação e ela consegue usar a informação. E essa linguagem simples, ela envolve duas questões. Ela envolve a técnica da comunicação, que é você pensar no seu leitor, na sua leitora, no destinatário da mensagem, no público-alvo da sua comunicação, que aí você vai utilizar técnicas, tanto quando você pensa na comunicação que vai ser feita, quando você está fazendo a comunicação, a mensagem, e posteriormente também, se aquela comunicação foi efetiva, se ela realmente alcançou o objetivo, que é transmitir aquela mensagem. Então, envolve essa técnica e envolve uma causa social, né? A linguagem simples não surgiu hoje, não surgiu com Barroso ano passado, não surgiu há poucos anos. Ela é antiga, ela surgiu nos anos 40 nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Ela se chama Plain Language, que é justamente a linguagem clara, e hoje ela já existe em mais de 50 países que defendem o uso da linguagem simples nos atos do poder público. E por que ela surgiu? Ela surgiu justamente por isso, na defesa de uma linguagem compreensível, na defesa de uma linguagem que a população consiga entender seus direitos, consiga entender os serviços que são oferecidos pelo Estado e consigam buscar o Estado para obter esses serviços. Então, desde os anos 40 se busca essa simplificação, né? E o interessante é que no dia 13 de outubro de 2010, o Barack Obama, ele publicou uma lei lá nos Estados Unidos dizendo que todos têm direito a entender leis federais dos Estados Unidos que digam respeito a direitos, benefícios e impostos. E esse 13 de outubro, curiosamente, foi o dia que o Barroso escolheu como sendo o dia para entregar o selo da linguagem simples, que todos os tribunais, né, até dia 31 de outubro, podem se inscrever, tribunais, órgãos e escolas do Poder Judiciário podem se inscrever para receber esse prêmio, porque é considerado o dia da linguagem simples, justamente em consideração a esse dia que o Barack Obama publicou essa lei. Então, vejam que a linguagem simples não é só uma técnica de comunicação, mas também é uma causa social, porque é um ato de cidadania. Quando a população ela compreende os serviços que o Estado oferece, ela consegue usar esses serviços e entendê-los, está havendo um ato de cidadania. Então, por isso que é definido a linguagem simples. Mas será que no Brasil existem algumas leis que defendem, né, que estimulam o uso da linguagem simples? Sim, nós temos a Lei de Acesso à Informação de 2011, já previa que devem ser utilizados termos compreensíveis e linguagem simples. Também a Lei Geral de Proteção de Dados prevê o uso da linguagem simples nos atos, e também a lei que prevê os serviços públicos. A prestação de serviços públicos, um dos seus incisos, prevê claramente que as comunicações feitas pela administração pública ao oferecer serviços públicos deve ser uma comunicação em linguagem simples, em linguagem compreensível. Então, já existem leis que defendem esse uso desde 2011 aqui no Brasil, né? Não é algo recente. Inclusive, está se formulando
um ISO, né, para o uso da linguagem simples no Brasil, e também normas da BNT já seguindo a técnica da linguagem simples. Isso tudo porque realmente é uma causa social, não é apenas um desejo de um gestor qualquer no poder público, né? E existem vários estados e vários municípios que também têm na sua legislação a indicação que deve ser observada a linguagem simples. Por exemplo, no Ceará, o município de São Paulo também já há bastante tempo defende o uso da linguagem simples, né? O Rio Grande do Norte, ano passado, em 2023, foi publicada a lei determinando que os atos do governo do estado observem a linguagem simples. Então, realmente não é algo novo, não é algo isolado do Poder Judiciário. Há toda uma política envolvida e há toda uma disseminação dessa cultura da linguagem simples, né? E por isso que o Barroso, ele está defendendo tanto, né? Porque não é apenas uma ideia qualquer, é, na verdade, uma causa social, né? E o Poder Judiciário tem que se envolver. O acesso à justiça também está ampliado quando há essa observância da linguagem simples. Acerca da determinação, né, do CNJ, na verdade, uma recomendação, a 144 de 2023, que o CNJ recomendou, na verdade, que todos os tribunais observem, né, à exceção do STF, observem a linguagem simples nos seus atos. Para incentivar o uso da linguagem simples, o CNJ criou esse selo que eu já mencionei, né, que vai ser entregue no dia 13 de outubro, e quando se analisa o regulamento desse selo, se observa que a linguagem simples vai muito além de uma mera troca de palavras. A premiação envolve uso da linguagem simples em cursos de capacitação, em cerimônias, em eventos realizados pelo Poder Judiciário, em parcerias, em atos do segundo grau, atos do primeiro grau e até nas notícias informativas à população acerca dos atos judiciais. Então, é muito mais amplo que uma mera simples troca de palavras. Não é meramente intuitivo. Na verdade, é uma ciência, né? Mas o que realmente, então, é uma linguagem simples, né? Como eu tinha adiantado para os senhores, uma linguagem simples é quando aquela pessoa a quem você destina a norma, ela consegue obter facilmente a informação que está procurando, ela consegue entender aquela informação e ela consegue usar aquela informação. Então, existem esses 3 pontos. Ela encontra facilmente o que está procurando, a informação, ela entende e ela usa. Aí ocorrerá a linguagem simples. Mas o que não é a linguagem simples, né? Algumas críticas que são feitas à linguagem simples, tem alguns doutrinadores já falando sobre isso, eles dizem que a linguagem simples é uma linguagem simplória, simplista, o direito vai ficar pobre, né, vai ficar muito simples, mas na verdade não. A linguagem simples não é simplista nem simplória. Na verdade, é seguir as normas do português, mas de uma forma que a linguagem se torne compreensível. O direito ele nunca vai deixar de ser complexo, né? Ele é uma ciência complexa, mas ele pode ser compreensível. Então, a linguagem simples não é uma linguagem simplória nem simplista, também não é falar de forma coloquial, nem falar com os termos da internet, né, que se usam muito hoje em dia, gíria, jargões, também não é isso, e também não é retirar informações complexas por serem compreensíveis. Na verdade, é transformar essas informações necessárias e complexas de uma forma clara e objetiva. Eu estou falando muito na palavra clara e objetiva, porque, apesar de no Brasil ser chamada linguagem simples, na maioria dos países que se fala de linguagem simples é chamada linguagem clara, linguagem objetiva. Porque, na verdade, não é simplificar, é tornar ela clara, ela compreensível, ela objetiva. Então, muito se denomina assim, de linguagem clara. Será que a linguagem simples é aquela conhecida como linguagem neutra? Né? Eu acho que as senhoras e os senhores já ouviram falar da linguagem neutra, que é trocar o pronome feminino masculino por ele, ele. Então, será que é isso? Né? Será que quer criar novas palavras para tentar neutralizar a linguagem? Não, na verdade, não é essa linguagem neutra. A linguagem simples é a utilização da linguagem, da língua portuguesa, né, da norma culta portuguesa, para traduzir suas mensagens. E qual a relação da linguagem simples com a linguagem inclusiva, né, que é diferente da linguagem neutra? A linguagem inclusiva é aquela que tenta abarcar todas as pessoas na comunicação, utilizando palavras da língua portuguesa. Por exemplo, idosos, você pode trocar pessoas idosas. Todo cidadão, todas as pessoas cidadãs. Então, assim, são palavras que já existem na língua portuguesa e que você utiliza, incluindo todas as pessoas. Essa é a chamada linguagem inclusiva. E essa tem relação com a linguagem simples.
A linguagem neutra, não. Não tem relação com a linguagem simples. Será que a linguagem simples também é a chamada linguagem acessível, né? Aquela linguagem que garante a acessibilidade às pessoas com determinadas deficiências? Na verdade, não. A linguagem simples, ela pode ser uma ferramenta da linguagem acessível, mas ela não é a linguagem acessível. A linguagem acessível é quando ela usa técnicas próprias da acessibilidade, por exemplo, o Braille, a língua brasileira de sinais, algumas cores, por exemplo, pessoas que têm deficiências visuais não completa, elas conseguem ler algumas mensagens, mas desde que não estejam em determinadas cores. Quando se coloca uma fonte de determinado tamanho, de determinada cor, em outro fundo, de outra cor, que cause um contraste não muito nítido, faz com que essas pessoas não enxerguem bem. Então, a acessibilidade estuda isso, estuda o conjunto das cores, o conjunto das fontes, as formas, existem fontes específicas que são mais legíveis. Então, a linguagem simples, ela pode ser utilizada para a acessibilidade, para uma linguagem acessível, mas ela não é a linguagem acessível, ela é uma ferramenta da linguagem acessível. Então, é outra coisa que a gente precisa classificar, né? Mas então, como é que se dá a linguagem simples, né? A linguagem simples, como eu falei já, é quando a informação ela se torna clara e objetiva, né? Porque o que se defende é que o esforço cognitivo, o esforço daquela pessoa que procura informação, ele tem que ser em busca da mensagem, de entender a mensagem, e não de decifrá-la, né? Imagine que quando uma pessoa lê uma decisão judicial, lê uma sentença que tem palavras que ela não consegue entender, ela tem que ir no Google, tem que procurar algum dicionário, ela está decifrando a mensagem. Ela não está entendendo a comunicação, a mensagem, ela está decifrando. E, na verdade, o nosso esforço não deve ser para isso, deve ser para entender aquela comunicação e saber usar ela. Então, hoje em dia, a linguagem simples ela se torna um ato de cidadania, até porque, segundo estudos, apenas 30% da população brasileira consegue entender claramente um texto, consegue interpretar completamente um texto. Então, será que a linguagem simples, de acordo com o que a gente viu, na verdade, se destina apenas a pessoas de baixa escolaridade? Algumas críticas também são nesse sentido. Além de dizer que o direito vai se tornar simplista, também dizem que, na verdade, a linguagem simples, você está nivelando por baixo, para pessoas de baixa escolaridade, uma linguagem que, na verdade, deveria se envidar esforços, né, se esforçar para aumentar a escolaridade dessas pessoas. Mas imagine, a linguagem simples surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra em 1940. Não foi esse o objetivo. Não foi tornar uma linguagem clara para pessoas de baixa escolaridade. Foi tornar os direitos, os benefícios e os serviços compreensíveis para uma população desenvolvida. Então, qual o sentido? Não é trazer benefícios para as pessoas de baixa escolaridade, é trazer benefícios para todo mundo, para todos nós. Imagine, os senhores, que a linguagem simples ela envolve 4 macroetapas. Ela envolve a estrutura da informação, que é saber exatamente quais são as informações importantes que tem que estar no texto. Ela envolve também a estrutura frasal, decidir como vai ser formada uma frase, se vai ser utilizada uma voz direta, uma voz passiva, uma voz ativa, se vai conter negações, condicionantes, se vão ser utilizadas palavras técnicas, siglas, palavras internacionais, tudo isso. E também envolve a escolha das palavras. Essa terceira macroetapa, né, passa pela estrutura da informação, estrutura das frases, escolha das palavras. Essa terceira fase, escolha das palavras, eu acho que é o significado que está mais na mente das pessoas em relação à linguagem simples. Eu acho que até porque nós vemos tantas informações do CNJ, do STJ sobre linguagem simples, traduzindo palavras, que ficou na mente das pessoas que a linguagem simples é isso, é você trocar palavras difíceis por palavras fáceis, explicar termos. E, na verdade, é a terceira macroetapa. A primeira macroetapa é a estrutura da informação, que é escolher a informação que você quer transmitir, saber exatamente onde você vai colocar aquela informação, descobrir se ela realmente é importante, se o seu leitor precisa dela, se o seu leitor está buscando aquela informação, se o seu leitor vai sentir dificuldade ao ler aquela informação, a estrutura da frase, saber exatamente onde vai posicionar, se vai colocar um parágrafo extenso, um parágrafo curto, e a escolha das palavras, que é a terceira fase. E a quarta fase, pouco se fala, é o design da informação, que é exatamente saber se você vai utilizar elementos visuais, listas. Por exemplo, no site, se estuda muito o design da informação. Imagina o site do INSS, que é muito utilizado na Justiça Federal.
Imagina um cidadão que entra no site do INSS. O que é que ele busca? Ele busca serviço. Então, essa informação dos serviços no site do INSS tem que estar visível, porque é onde se busca mais cliques é no serviço. Então, quem estuda isso aí está estudando o design da informação, e a linguagem simples estuda exatamente isso. É a quarta macroetapa da linguagem simples. Depois que você escolhe a informação que você quer transmitir, você escolhe a forma que você vai transmitir, as palavras que você vai transmitir, você vai escolher o design. Você vai usar gráfico, listas, tabelas, desenhos, tudo isso aí, tudo isso envolve a linguagem simples. Então, não é não é algo meramente intuitivo, né? Não é uma mera troca de palavras. Na verdade, envolve toda uma ciência, toda uma técnica, né? Então, também relembrando o selo, né, que o Barroso criou, ele traz também a questão dos cerimoniais, né? Preocupação, então, dos cerimoniais, dos eventos com a linguagem simples. O que é que tem a ver, né? Não é só trocar uma palavra difícil por uma mais fácil? Não, na verdade, também se preocupa com o nosso tempo. Imagine quem vai num evento jurídico, né? Tem todo aquele cerimonial, todo aquele roteiro, todo um protocolo, chama para a mesa, nomina, tem hino, tem mensagem de um, mensagem de outro. Está se preocupando com isso. O tempo das pessoas é precioso, o nosso tempo é precioso. Então, a linguagem simples também envolve isso, envolve também trabalhar essa brevidade das comunicações, privilegiando o tempo, o que é importante realmente no cotidiano das pessoas. Então, a linguagem simples, como mencionado, não é uma mera troca de palavras, é algo realmente mais amplo, né, que envolve toda uma técnica e todo um estudo. O interessante é que uma pesquisa que foi feita em 2020, com alguns juízes, se falou sobre como é que os juízes gostam das petições, né, dos advogados. E 97% eles responderam que gostavam de petições objetivas, claras, né, diretas. Então, assim, será que nós estamos observando esse nosso interesse também, né? Acho que todos nós gostamos de mensagem quando lemos e vamos direto àquela informação que estamos procurando. Então, será que nós também estamos fazendo essa leitura, né? Estamos devolvendo também de forma simples, clara e objetiva, né? Estamos indo direto ao ponto, a informação que estão procurando, né? Depois de explicar um pouquinho sobre o que é a linguagem simples, né, que não é apenas algo intuitivo, que envolve toda uma técnica, quais seriam os benefícios para o Poder Judiciário, né? Para a população, já vimos que é o acesso à justiça, né? Garanta um acesso à justiça mais amplo. E para o próprio Poder Judiciário, quais são os benefícios que pode trazer, né? Não existe tantos estudos sobre esses benefícios, mas alguns já podem ser apontados, como, por exemplo, o aumento da produtividade. Imagine quantos atendimentos não são feitos diariamente por servidores da justiça, por pessoas que não entenderam as decisões judiciais e sentenças. Olha, o que foi decidido, estou vendo aqui, o processo foi concluído, não entendi. Então, quantos atendimentos personalizados não são com esse objetivo, de entender uma decisão, uma sentença judicial? Então, a linguagem simples, uma linguagem clara e objetiva, direta, vai reduzir esse número dos atendimentos personalizados. Também aumenta a transparência e as interpretações equivocadas das decisões. Economiza tempo e recurso de todos, né? E favorece também o interesse do público, né? Imagine quantas pessoas não procuram o Poder Judiciário porque não entendem, né? Deixam de procurar até de ir atrás de algum direito seu ou de peticionar qualquer outra coisa porque realmente não entendem como funciona, né? Então, a linguagem simples favorece também isso, o interesse da população pelo Poder Judiciário. Reduz esse distanciamento. E em relação aos servidores, né? Internamente, traz benefícios também? Traz benefícios. Nós sabemos que o Poder Judiciário é formado por diversos servidores, muitos deles não são formados em direitos, mas eles têm que cumprir decisões judiciais que vêm com a linguagem técnica. Então, imagine quanto retrabalho, quantas interpretações equivocadas já surgiram, porque os próprios servidores não entenderam aquela comunicação, aquela linguagem, aquele despacho, aquela sentença. Então, internamente, também favorece a redução de interpretações equivocadas, de retrabalho. E a linguagem simples, no caso do Poder Judiciário, não envolve apenas as decisões e as sentenças judiciais, envolve também os atos administrativos. Quantos de nós não já pegamos uma resolução, uma portaria do próprio tribunal e não compreendemos? Vamos esperar alguém aqui dizer como é que vai ser, porque não dá para entender esse texto aqui, não. Então, assim, a própria comunicação administrativa também ela precisa ser simplificada, os contratos precisam ser simplificados, né? Imagina os contratos de licitações, como são complexos, né? Então, por que não simplificar? Não simplificar essa linguagem, né? Então, vai garantir não só externamente o acesso à justiça, mas também vai
contribuir para um clima organizacional mais tranquilo, né? Então, são esses os benefícios, né? Então, eu gostaria de recordar para os senhores que a linguagem simples, ela envolve uma técnica com várias etapas, envolve a empatia, envolve pensar no leitor, envolve pensar nas informações que desejam ser transmitidas ao público-alvo, né? Envolve também priorizar as informações, ir direto ao ponto. Envolve, obviamente, escolher palavras compreensíveis, né? Palavras que sejam conhecidas do cotidiano. Recordando os senhores a pesquisa da Stemota, que eu mencionei no início, imagine, os juizados especiais foram criados pela informalidade, pelo princípio da informalidade, e quando se vai comparar com jornais do cotidiano, com pessoas que estavam lá buscando o Poder Judiciário, a linguagem era totalmente complexa, totalmente diversa daquela que era utilizada no cotidiano. Então, nós precisamos realmente rever isso. E a linguagem simples, ela também envolve esse design da informação, né? Buscar a questão visual também, a estrutura das palavras, né? Das frases. Então, nós precisamos realmente simplificar, né? Não é uma ideia qualquer do Barroso, é realmente uma necessidade do Poder Judiciário, né? E ficamos felizes, né, de termos essa política agora, né? Obviamente que há uma necessidade de capacitação, né? Por isso que parabenizo a Justiça Federal por estar fazendo essa temática hoje, porque é necessário capacitar, né? Muito se fala da linguagem simples, mas pouco se sabe realmente como funciona, como é. Então, por isso que há um incentivo da capacitação, porque o foco realmente é que se entenda o que é a linguagem simples, se entenda a importância e passe a realmente usar, sabendo o que é a linguagem simples, né? Então, fica aqui meus parabéns para a Justiça Federal, né? Eram essas observações que eu queria fazer acerca da linguagem simples, né? Tem muita coisa mais para a gente falar, mas realmente o tempo não dá, mas eram esses os apontamentos que eu queria deixar para os senhores, é isso, que a linguagem simples é, na verdade, uma técnica, né? Uma ciência, e que não é uma atividade intuitiva e simples. Na verdade, ela envolve todo um estudo e é necessária, né? É necessária para o Poder Judiciário, vai tornar o Poder Judiciário mais compreensível, não vai tornar menos complexo, porque ele vai sempre ser complexo, e vai continuar sendo elegante e claro para todos. Obrigada, doutora Monique. Agradeço a doutora Ana Paula por ter feito uma palestra sobre linguagem simples, de forma utilizando, aplicando na prática uma linguagem simples. Fiz aqui algumas pontuações ao longo da sua fala, que eu fui rememorando, e assim, eu fico feliz que é uma tendência, né? A linguagem simples, ela veio, e veio para ficar, e a gente nota esse movimento em ascendência, para que não só o judiciário, mas que todos os órgãos usem essa linguagem simples. E se a gente for retornar a 10 anos, a 15 anos, quando a gente era estagiária, eu estava rememorando que o que era que a gente via nas minutas era frase em latim, a gente via nos livros de direito, e muitas vezes eram reproduzidas, né? Eram frases em latim, citações de doutrinas estrangeiras, uma linguagem muito rebuscada, que às vezes até nós, operadores de direito, em alguma consulta, vez ou outra, enquanto estagiário, eu ia lá ver que palavra era aquela. Peças muito extensas, né? As petições eram muito extensas, e as sentenças também eram muito extensas, informações excessivas nessas minutas, então realmente isso tudo dificultava a compreensão, né, das pessoas, dos destinatários dessas mensagens. Porque ao final o que importa a parte é ir direto para o dispositivo, né? Aquela história da gente fazer uma audiência e ela só quer saber, e aí, doutora, eu ganhei ou perdi? Então, ela não vai entender se é procedente ou improcedente, ou então as razões que levaram. Ela quer saber se ela ganhou ou se ela perdeu. Então, eu fiz esse registro, e aqui na Justiça Federal a gente também já sente esse movimento de adoção da linguagem simples. A Quinta Jurídica é uma manifestação, né, assim, da gente proporcionar o estudo, a gente quer levar esse tema para mais pessoas. Eu anotei aqui, nós temos algumas iniciativas de várias que fazem vídeos, tem um vídeo da execução fiscal, doutor Marco Bruno, a equipe dele, né, faz um vídeo quando o executado recebe o mandado, e tem um QR Code que você pode apontar e ele vai explicar o que é aquela citação, quem é aquele oficial de justiça que está levando aquela mensagem, o que é que a pessoa pode fazer, se ela deve procurar um advogado, se ela tiver alguma dúvida, ela vai
pode procurar o balcão da justiça. Então, isso é confortante, né? Como ele diz no vídeo, embora você receba um mandado de um oficial de justiça, de uma cobrança que é intimidatório, ele também revela, ele também leva um pouco de empatia do judiciário quando o judiciário se preocupa que aquela pessoa entenda a mensagem e que, se ela precisar, ela pode ir lá no judiciário. Assim, é diferente você receber uma mensagem que você não sabe o que ela significa e quando você Tá. recebe algo que lhe traz, né, conforto por ter esse entendimento mais simples. A gente Exato. também tem aqui um vídeo da doutora Eliane, que ela fez com o filho dela, explicando o funcionamento do juizado especial, também foi bem bacana. É bacana. Nós temos algumas cartilhas aqui que usam bem essa questão da identidade visual, né, explicando o que é um mandado, enfim, a gente também tem essas iniciativas, e como eu disse, sim, é crescente o movimento, cada vez mais a gente está refletindo, não só na escrita das sentenças, na redução de laudas, na simplificação das palavras, mas em todos os atos, né, do judiciário, sejam judiciais ou administrativos. Outra palavra aqui assim, que eu achei muito importante, doutora Ana Paula, na sua fala, foi a questão da empatia, né? Eu penso quando a gente vai ler algum documento médico que a gente não entende nada, isso traz desconforto. Quando eu vou ler Exato. um laudo médico que eu tenho dificuldade, uma receita médica, uma bula, a gente fica desconfortável, né, por não compreender. Então, assim, uma palavra que eu achei muito importante foi a empatia. É a gente demonstrar para o outro que a gente se preocupa e quer que ele entenda a nossa mensagem. Então, assim, fiz outros registros, mas queria agradecer, assim, tudo foi muito importante, desde o contexto histórico, a evolução, o uso da linguagem simples no judiciário, em outros órgãos, em atos judiciais, em atos administrativos, enfim, assim, foi uma mensagem muito completa, Uhum. Doutora acessível, Monique, compreensível e clara, sim? eu queria só incluir uma coisa que eu tinha esquecido que eu tinha na apresentação, né, que não deu certo passar no Zoom, Hum, mas nós lá no TRE, no Laboratório de Inovação, nós fizemos exatamente o que a senhora falou. Fizemos um documento para a população para que ela possa compreender, por exemplo, a carta convocatória de mesários. Nós simplificamos ela. Quem recebia a carta convocatória de mesário recebia um papel branco cheio de informações de texto, um texto, né, corrido, com várias informações, impedimentos que tinha que fazer, legislação. hum, Quem compreendia? O mesário tinha que ligar para a zona para descobrir, porque foi chamado, o que ia fazer. Nós simplificamos essa carta convocatória, colocamos QR Code, colocamos informações, colocamos vídeos no YouTube do TRE, para que as pessoas, os mesários, as mesárias convocadas, consigam entender por que ela está sendo convocada, quais são os benefícios. E é justamente isso, é ter empatia, se preocupar com as pessoas, né? Se preocupar com aquela pessoa que está recebendo a nossa informação. Não é simplesmente jogar para ela, né? É tornar a nossa informação compreensível. E é realmente um avanço e algo que não vai regredir, né? Para nossa felicidade, não é algo que vai regredir, ela vai progredir, a linguagem simples vai ser mais estudada, vai ser ampliada, talvez até modificada a forma que o judiciário vê a linguagem simples, né? E vai alcançar outras vertentes também, né? Então, a toda essa política, né? Que a JF, inclusive o Marco Bruno é uma das referências, né? No uso de questões visuais, de vídeos, QR Codes, ele é uma referência no Brasil todo, quando a gente fala linguagem simples, várias pessoas mencionam ele, então realmente é muito importante o Rio Grande do Norte ter essa referência, né? E é uma política realmente que nós devemos defender, né? Nós devemos defender pela empatia, né? Que foi mencionada pela senhora, pela empatia com o nosso destinatário, com o nosso público-alvo. É isso mesmo. Então, finalizando, doutora Ana Paula, agradeço aqui imensamente. O nosso vídeo vai ficar no YouTube, assim, a gente tem a intenção de que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis, né? Nosso acervo, ele é muito rico, e mais esse agora, que é vídeo da linguagem simples. Agradeço demais, agradeço aos presentes que estão nos acompanhando. Próximo mês a gente vai ter uma programação especial, porque nós estaremos comemorando os 20 anos de Quinta Jurídica. Então, teremos 2 quintas jurídicas presenciais, com convidados ilustríssimos, então peço que aguardem, nos acompanhem. E boa noite a todos, doutora Ana Paula, muito obrigada mais uma Obrigada. vez. Obrigada, Nevonice, e a todos que nos auxiliaram. Até uma próxima. Tchau, boa noite.